público que está presente a esta reunião. Não tenho mais muito a dizer. O Bira disse tudo. Só para lembrar um detalhe, Usnello. Estava falando, me lembrei, quando as aberturas da casa onde você mora hoje foram colocadas há mais de 40 anos. E eu digo a vocês que falar de Tom Esquadrias é falar de uma vida. De uma vida que começou, vamos dizer, com um homem que, quando da colônia, quando veio para o quartel, quando saiu do quartel, disse: eu não vou mais voltar para a roça, eu vou trabalhar na cidade. E no primeiro emprego que ele arrumou, fim de semana, ele tinha que ir para casa pegar dinheiro com o pai, porque o que ele ganhava não era suficiente para pagar a pensão, e isso que ele parava na casa do patrão. Então, aquilo que o patrão pagava para ele não dava para pagar onde ele morava. E aos poucos foi crescendo, até que em 1961 começou, aos 26 anos, Ervino Tom Carpintaria. E nós fizemos durante todo o ano passado, o ano dos 59 até chegar aos 60, nós fizemos pequenos vídeos mostrando a história da empresa. E quando já tínhamos os 60 gravados, um senhor me ligou e disse: eu tenho uma história para contar do meu pai e do teu pai. Eu tinha 15 anos na época. Quando eu fui com o pai, nós compramos a primeira carroça que foi fabricada pelo teu pai. Esse senhor se chamava João Alberto Dobler, e era o pai do Dobler das Lonas, lá do Trevo do 44. Portanto, falar de um homem humilde, praticamente sem estudo, somente com a 4ª série, mas que no primeiro dia de trabalho, ele recebeu uma grande lição daquele que era o seu primeiro funcionário, onde ele disse, isso ele ainda diz hoje, esse senhor, ele disse para o pai: o meu patrão anterior dizia uma coisa, que a gente perca 5 minutos a mais para fazer um serviço bem feito, mas jamais perder um trabalho, um cliente, porque ele ouviu falar de que ali o serviço não foi bem feito. E esta foi a meta do pai, enquanto ele esteve ao nosso lado. Fazer coisa bem feita. Qualidade. Qualidade, beleza e harmonia convivendo em perfeita... Qualidade e beleza convivendo em perfeita harmonia. Esse foi e continua sendo o lema da empresa. E nesses 60 anos, como já foi lido pelo vereador Bira, as coisas foram se adaptando. Ali faltou dizer também de que muita escada que ainda hoje existe por aí, de pintores, eletricistas, foram feitas, sendo que numa oportunidade foram 2 cargas completas de caminhão que foram levadas a Santa Maria, quando foi privatizada a CRT. Em 1964, foi levado para o Pará, na época pela transportadora Lang, 2 cargas de carroça, de Juí para o Pará. Conforme a pessoa que me relatou isso, tudo isso foi
foi orquestrado por um senhor, agora não me foge o nome, muito influente na sociedade. Este ano, em fevereiro, nossa equipe foi para o Piauí colocar esquadrias em PVC. E muito nós devemos ao trabalho, à participação em feiras, como mesmo foi colocado, Espejuí, Feni, e também feiras representando a indústria ijuiense, fora do nosso município. Feiras essas que o resultado ainda hoje a gente está colhendo. Portanto, falar de Esquadrias Tom é começar a falar da vida do Pai, daquilo que Ele ensinou a nós, filhos. Quando desde criança, esse senhor, o primeiro funcionário do Pai, disse que eu era criança e me levavam para dentro da carpintaria, dentro de um cesto, para ficar lá. E ali a gente aprendeu a trabalhar. Quando eu completei o primeiro grau, feliz da vida, agora eu vou trabalhar com o pai em casa. Cheguei e disse para ele, cheio de entusiasmo, a partir da manhã eu começo a trabalhar aqui. Ele me olhou e diz assim, não senhor, aqui tu não vai trabalhar. Foi a minha maior decepção. Para dizer assim, tu vai trabalhar fora. Tu vai aprender o que é ter um patrão. E se Deus quiser um dia, tu volta. E isso se passaram 15 anos. 15, 18 anos por aí. Até eu voltar novamente. E hoje eu digo aos nobres edis, de que a terceira geração já está integrada dentro da empresa. Especialmente nessa nova etapa que estamos começando a trilhar. O vereador Pipa é testemunha desse trabalho, com esquadrias em PVC, sendo hoje representante de Perfis Arquicentro, sendo hoje uma empresa que dentro do PVC, com todas as qualidades que o PVC possui, procurando fazer o que tem de melhor e cada vez mais se aprimorando, seja através de cursos que foram feitos no exterior e de cursos que já deveriam ter sido feitos, só não foram feitos ainda por causa da pandemia, mas que já está marcado para março do ano que vem em Munique. Então, falar de Esquadrias Tom é falar da vida de uma família que está na terceira geração, preocupada, não diria em juntar bens, mas preocupada com aquelas 20 famílias que lá estão e que dependem do dia a dia do trabalho. E uma coisa, nestes 60 anos, o Pai jamais deixou faltar, e nós estamos seguindo este exemplo. E eu digo que não está sendo fácil, muitas vezes. Toda sexta-feira, os nossos funcionários, eles recebem o dinheiro daquela semana, o seu salário semanal. São 60 anos. Portanto, que Deus abençoe nosso trabalho, para que venham mais 5, 10, 15, 20 e quem sabe mais 60, se adaptando àquilo que vier a ser possível produzir.
porque vocês bem sabem, a questão da madeira está se tornando cada vez mais difícil. E eu digo a vocês, até esses dias alguém me perguntou, vocês estão conseguindo madeira? Sim. Desde que você trabalhe de uma forma legal. Pena que muitos madeireiros não o estão fazendo. Mas para aquele que trabalha certinho, as oportunidades estão aí. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, Pipa, Bira, Mutli, pela homenagem, pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco de nossa história desses 60 anos. Muito obrigado.